É sobre a oração que eu quero partilhar convosco 3 textos da Sagrada Escritura. Às vezes tenho ouvido alguns orar e começam a sua oração orando a Jesus. Começam a sua oração orando a Jesus. Alguns outros já tenho ouvido, começam a sua oração orando ao Espírito Santo. Será que está certo? Será que Deus ouve essas orações? Eu costumo dizer, e é a minha convicção, de que Deus ouve todas porque Deus não é surdo. Mas o que é certo também é que Deus o faz porque é misericordioso e espera, deseja que os seus filhos possam ir a Ele em oração. Mas, na verdade, a oração tem uma forma de fazer. Não queremos com isso que seja uma forma, digamos, muito farisaica, muito fechada, muito restrita, e que mesmo quem ora, começando orando a Jesus, que Deus não ouça. Não estou a dizer isso. O que estou a dizer é que Jesus ensinou-nos a orar. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no sermão pregado lá sobre o monte, Jesus ensinou exatamente a oração modelo. Os judeus, os fariseus em particular, tinham muitas orações e alguns deles faziam autênticas rezas, orações decoradas que eram repetidas vezes sem conta. E sobre isso Jesus deixou uma orientação. Podemos dizer, ele fez uma crítica, mas uma crítica construtiva. Deus é aquele que nos instrui, é aquele que nos corrige, é aquele que nos guia. E nós precisamos, naturalmente, de deixarmos que isso faça parte da nossa vida e não continuar a fazer como nós achamos. Mas o Senhor Jesus teve o cuidado sobre a questão da oração de deixar o ensino. Os irmãos abram então em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. E a palavra de Deus diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E aquilo que Jesus está a dizer é: não é essas orações para os outros verem. Não é essas orações de fachada, não é essas orações que são hipócritas, autenticamente. Então, a oração mais reservada para estes que procediam deste modo. Isto não significa, meus irmãos, que a oração em público não seja aceite. Que a oração, por exemplo, como aquela que eu fiz, não tenha sentido. Mas já não terá muito sentido se eu simplesmente for aqui para a esquina da rua, sozinho, e começar a orar. Mas faz sentido se eu estiver com um grupo, num culto ao ar livre, e aí orar. São contextos próprios. Mas aquilo que alguns fariseus faziam iam para as esquinas da rua só para mostrar que eram mais religiosos que os outros. O verso 7 diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. E porque Deus sabe o que é necessário, então isso pode significar, alguns poderão pensar, então eu não preciso de pedir porque Deus já sabe. Não, também não é isso que Jesus está a ensinar. Aquilo que Jesus ensinou não é preciso estar com repetições, repetir, porque é preciso entrar no contexto. O contexto dos fariseus é que eles usavam orações já decoradas, memorizadas, e repetiam vezes sem conta, às tantas já nem sabendo o que é que estavam a dizer. Então Jesus deixa uma oração modelo, que eu já tive a oportunidade aqui de esmiuçar ponto a ponto, mas o meu objetivo é naturalmente outro: mostrar que a oração é dirigida a quem? Verso 9: Portanto, orais vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus. Não é Jesus, não é Espírito Santo, é ao Pai. A oração é dirigida ao Pai.
Pai nosso que estás nos céus. E o estar nos céus mostra a santidade de Deus. Mas Ele está nos céus, mas também está conosco, porque Deus é omnipresente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a minha vontade, porque é isso que eu quero. Não é? Então a minha tradução está errada. Não está, eu é que li mal. Seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que nós procuramos. Às vezes queremos tanto impor a nossa vontade, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, que parece que esquecemos que é Deus o soberano, é Deus que sabe o que é o melhor para nós, o que nós realmente precisamos, e Ele cuida dessas necessidades. Então seja feita a tua vontade. E esta tua vontade eu quero sublinhar porque ela vai aparecer exatamente em outros textos de oração de Jesus, um pouco mais adiante. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus sabe que nós precisamos de pôr pão na mesa. E por isso mesmo, a oração que fizemos há pouco, por estes irmãos nossos que não têm emprego. E quando não têm emprego, e quando são os dois da mesma casa que não têm emprego, o dinheiro não entra e o que é que acontece? Não há pão para pôr na mesa. Então aquilo que Deus, que Jesus está a dizer-nos é orarmos e pedirmos a Deus pelo pão nosso de cada dia, porque Ele faz chegar o pão à nossa mesa. É um Deus que cuida de nós, das nossas necessidades. E vejam, a primeira parte desta oração é de facto de reconhecimento que Deus é o nosso Pai. Que Ele é santo, que está nos céus, mas está connosco também. Que Ele, naturalmente, deseja o melhor para nós. E nós desejamos que o reino de Deus chegue até nós. Mas que também chegue até nós o quê? O pão nosso. Não é o pão dos outros, é o pão nosso. Porque cada família, pequena ou mais numerosa, precisa do seu pão. E Deus quer fazer chegar o seu pão à sua mesa, à sua família, aos da sua casa. Deus cuida dos seus filhos. Mas também Ele deseja, e na nossa oração deixa-nos isso claro, que nós sejamos perdoadores e sejamos perdoados. Verso 12, e perdoa-nos as nossas dívidas. Ou perdoa-nos as nossas faltas. Perdoa-nos as nossas transgressões. Perdoa-nos os nossos erros. Perdoa-nos aquilo que nós não fizemos certo. Perdoando, como também nós, às vezes, perdoamos aos nossos devedores. Às vezes é apócrifo, não é? Não está lá. Mas às vezes é isso que nós fazemos. Então, aquilo que Jesus está a procurar é colocar em nós esta capacidade também de perdoar. E deixem-me dizer, meus queridos irmãos, que às vezes esta é uma das partes difíceis da nossa vida. Sobretudo quando os inimigos que nós temos ou tivemos nos fizeram tão mal. Às vezes é difícil perdoar. Às vezes é difícil perdoar certas coisas. Mas se nós queremos o perdão de Deus, temos que ter esta capacidade também de perdoar. E o verso 13, que deve estar sempre bem presente em nós. E não nos deixe cair ou entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Vejam, uma oração simples, uma oração objetiva. Uma oração dirigida a quem? Ao Pai. Mas como é que nós terminamos essa oração? Jesus ensinou também várias orações. Ele disse, tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. E onde é que nós encontramos isso? No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 13. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 13. Diz assim, textualmente, e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E aqui, de certo modo, nós podemos ver, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, então nós também podemos pedir a Jesus. Não é? E é por isso que eu creio que Deus atende essas orações. Mas se nós formos, digamos, mais formais e ensinarmos as nossas crianças, ensinarmos
digamos, aqueles que estão à nossa volta, a oração deve ser dirigida ao Pai em nome de Jesus. Bom, e o Espírito Santo não entra aí? Há um texto bíblico que naturalmente nós conhecemos, não dos Evangelhos, mas de uma das epístolas de Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 26. Às vezes nós não sabemos orar como convém, não é, meus irmãos? Às vezes precisamos que o Espírito dê uma ajuda. E por isso Paulo escreveu, Romanos capítulo 8, versículo 26, um texto que é simplesmente fantástico, seguindo o Espírito. E quando ele mais adiante diz que por Cristo nós somos mais do que vencedores. Está aí nesse conjunto. Mas vejam, Romanos capítulo 8, verso 26 diz assim: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, meus irmãos, para resumir e sintetizar, a nossa oração deve ser dirigida a quem? Ao Pai. Em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar na nossa oração. Nós temos que sentir o Espírito Santo a dirigir-nos nessa oração, porque queremos que seja alcançado o quê? A vontade de Deus na nossa vida. Vamos ver um outro texto que é a oração de Jesus. Os irmãos sabem que Jesus há 2000 anos orou por cada um que está aqui? Sabem isso? Está registado no texto bíblico. Em João, no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Este é um capítulo que João reservou para a intercessão de Jesus. Jesus estava prestes a ir à cruz do Calvário. Jesus estava prestes a fazer aquilo que ele veio fazer, dar a sua vida pelos seus discípulos. E é interessante porque este capítulo 17 está dividido em 3 partes. Na primeira parte, Jesus ora por si mesmo, para que Deus lhe dê essa força e essa determinação para continuar. A partir do versículo, isso é do versículo 1 até ao 5, a partir do versículo 6 e até ao 19, Jesus ora pelos seus discípulos, por aqueles que estavam ali, por aqueles que o tinham seguido durante aqueles 3 anos de ministério. E a partir do versículo 17, ele ora por cada um de vós, ora por mim, há 2000 anos. Vejam no versículo 20, ele diz assim: e rogo não somente por estes quais? Aqueles que estavam ali, os discípulos de Jesus daquele tempo, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aqueles que hão de crer. Vieram a crer mais tarde, nós viemos a crer mais tarde, e Jesus orou por nós. Para quê? Vejam, a oração de Jesus tem um propósito. E a nossa oração deve ter propósitos também. Vejam muito claramente como Jesus orou por nós, pela nossa unidade. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste. Para quê? Para que sejam um, como nós somos um. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então vejam, a grande preocupação de Jesus, neste conjunto de versículos, 4 versículos em que ele ora por nós, pela nossa unidade, porque ele sabe que é tão fácil dividir. Ele sabe que é tão fácil haver conflitos que são desagregadores, para que eles sejam um, perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste ainda antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer, ainda para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também
eu neles estejam. Então, nesta oração de Jesus por nós, para além da unidade, para além de desejar muito que nós estejamos unidos, assim como o Filho estava unido com o Pai, Ele ora também pela comunhão, pela nossa comunhão junto dEle. E, meus irmãos, certamente que todos os que estão aqui se sentem bem estando neste lugar, certo? Há alguém que não se sinta bem aqui? Mas certamente cada um de nós se sentirá muito melhor quando estivermos onde? Junto com Jesus, na sua presença. E Jesus orou por isso. Jesus deseja que, aonde Ele está agora, estejamos nós também um dia. E certamente lá estaremos, não é? Porquê? Jesus foi ao céu preparar-nos lugares. E aquilo que foi o seu grande desejo foi para que onde eu estiver, estejam eles também. Então, meus irmãos, nós aqui estamos de passagem. Sejamos portugueses, brasileiros, angolanos, estamos de passagem. A nossa vida aqui é uma passagem. E nós iremos para onde? Para onde Jesus estiver, seja lá onde for. Para que onde eu estiver, estejam eles também. Então Jesus orou por essa comunhão, por essa presença juntamente conosco, em que Ele deseja muito que nós estejamos lá. Mas também Jesus orou pelo amor, para que nós sejamos capazes de ter, de experimentar, de viver esse amor. O amor com que Deus amou o seu Filho. E nós bem conhecemos o que isso significa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. É esse amor de Deus, aquele amor que nós conhecemos como sendo o amor ágape, o amor divino, aquele amor que se entrega, aquele amor que se dá. E é esse amor que Deus deseja implantar nos nossos corações, de tal modo que nós possamos verdadeiramente amar-nos uns aos outros. Os irmãos sabem quais foram os mandamentos que Jesus indicou quando lhe perguntaram quais são os mandamentos? Estavam à espera que Jesus, porventura, dissesse de cor aqueles 10 mandamentos e ele sabia-os. Mas ele disse 2 mandamentos. Ama ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume toda a lei e os profetas. Ama, ama. O cristão é conhecido pelo amor. De sermos capazes de nos amar uns aos outros, apesar das nossas diferenças, apesar às vezes até das nossas divergências, apesar às vezes até da nossa desunidade. Mas Jesus deseja transformar essa desunidade em unidade. Jesus deseja transformar essas divergências em convergência, em consenso, para que juntos possamos ir na mesma direção orientados por Ele. Jesus deseja fazer com que aquilo que às vezes nos separa seja cortado e pontes sejam construídas para que nós possamos dar as mãos e fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Jesus orou por isso, porque a Igreja subsiste com isso mesmo, com esse sentimento de unidade, perfeitos em unidade. E, meus irmãos, como nós precisamos muito de estar sempre prontos e atentos a eliminar qualquer foco de desunião, qualquer foco de desentendimento. Isto não significa que nós deixamos de pensar por nós próprios, não é nada disso, mas significa que nós temos que sintonizar o nosso pensamento com aquilo que é o pensamento e a vontade do Senhor. A Igreja é do Senhor. Nós fazemos parte dela, nós somos parte dela. Mas não podemos esquecer que quem está no comando da Igreja, quem é a cabeça da Igreja, é o Senhor Jesus. E é Ele que nós precisamos de ir, é Ele que nós precisamos de buscar orientação para aquilo que fazemos. Meus irmãos, terminar com um terceiro texto da Escritura sobre oração. Em Lucas, capítulo 22. Jesus, de facto, orou, e orou bastante. E um dos momentos mais agonizantes do ministério de Jesus foi quando estava mesmo a chegar o tempo em que ele iria ser traído, iria ser levado. E eu quero terminar com este texto. Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. Jesus tinha
estado à mesa com os seus discípulos, tinha comemorado a ceia, tinha comemorado a Páscoa, melhor dizendo, primeiramente. Ele comeu do cordeiro, comeu das ervas amargas, bebeu do vinho, e já no final, à mesa com os seus discípulos, ele separou dois elementos, o pão e o vinho. E com eles deixou um memorial, deixou uma marca para os discípulos, que eles haveriam de comer aquele pão em memória dele. Haveriam de beber daquele cálice em memória dele. E Jesus, depois disso, saiu dali e foi para o lugar onde ele gostava de ir, o Monte das Oliveiras. Tive a oportunidade de estar lá há alguns anos, um pouco mais de 10 anos, e ver oliveiras que eu não conseguia abraçar, centenárias. Alguns diziam que uma ou outra ainda era dos dias de Jesus, não sei se era ou não, mas as oliveiras duram muito tempo. Mas Jesus foi àquele lugar, e daquele lugar tinha depois um vale e avistava-se Jerusalém, lá no monte. E dali ele vai orar, e acontece isto, verso 39. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Lembram-se da oração do Pai Nosso? E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, quero sublinhar duas coisas. Primeira, a grande preocupação de Jesus era a tentação. E todos nós estamos sujeitos às tentações. Jesus não escapou. E se Jesus não escapou, o diabo também não nos vai deixar escapar de nos tentar, de nos fazer cair. E sobretudo nesta altura, eu creio que a grande tentação que estava sobre Jesus é: tem misericórdia de ti, tem piedade de ti, não sofras, não vás à cruz. Vejam como o diabo era amigo de Jesus, não é? Não queria que Jesus sofresse. Até um dos seus discípulos tinha-lhe dito: Senhor, não faças isso, não vás à cruz. E mais tarde, Pedro está pronto a pegar na sua espada e cortar a orelha, ou até o pescoço, porque talvez tivesse ido para aí que tivesse apontado, para que o seu mestre fosse liberto. E Jesus, reparem, nessa altura, sente todo aquele peso, a sua humanidade, as suas emoções estão com certeza em grande confusão, em grande turbilhão. E ele ora nestes termos: Pai, se queres, notem, se queres, afasta de mim este cálice. Pai, se queres, ainda estamos a tempo. A cruz não tem que acontecer. Pai, se queres, livra-me de ser levado e crucificado. Pai, se queres, arranja uma outra maneira para salvar a humanidade. Pai, se queres. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E este é o segundo aspecto que eu quero sublinhar, para além da tentação, é a vontade de Deus. E na oração é a vontade de Deus que nós procuramos. Amém? Quando você ora por alguma coisa, é a vontade de Deus que está em causa. Eu lembro-me de uma jovenzinha que estava a começar a namorar e orava, porque ela queria, de facto, encontrar o namorado certo. E ela orava assim: oh meu Deus, arranja o melhor namorado para mim, mas quando arranjares, lembra-te do José. Era a vontade dela. Será que a vontade de Deus para Maria era o José? Não estou a pensar naqueles que há 2000 anos atrás tiveram a ver com a vinda de Jesus. É apenas uma história. Mas às vezes nós queremos
tanto uma coisa que a queremos impor a Deus. Senhor, faz a tua vontade. E como igreja nós temos um bom número de famílias do Brasil aqui. Qual a vontade de Deus para cada uma delas? Mas os que sempre aqui estiveram, os que já são membros desta igreja há décadas, qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Tem perguntado? Tem procurado? Qual é a vontade do Senhor para si individualmente? Qual é a vontade do Senhor para a sua família? Qual é a vontade do Senhor para o seu ministério? O que é que Deus quer fazer com a sua vida? Qual é o propósito de Deus? Já pensou? Já orou? Já disse, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas não te esqueças da minha. Não te esqueças daquilo que eu gosto, não te esqueças daquilo que eu quero, não te esqueças daquilo que eu faço. Não, não é assim que nós devemos orar. Senhor, faz a tua vontade em mim. E quando Deus está pronto para fazer a sua vontade em nós, coisas mudam na nossa vida. Porque é a vontade dele que se sobrepõe à nossa vontade. Meditação é o título deste poema. Fronte reclinada, olhar cerrado, avisto o suplício de Jesus. Da cruz ensanguentada ele me fita e diz: meu filho, isto eu sofri para te ver feliz. Aceita a minha morte. Eu sofri tanto assim por tua causa. Ó filho, ao mundo ingrato eu vim para te libertar. Se não morresse aqui, terias de sofrer o suplício que eu sofri. Vejo o céu revolto, o horizonte nublado, o corpo de Jesus despido e ensanguentado, a cruz exposta e nua após a morte, a cruz manchada de carmim, o sangue de Jesus na terra do Calvário e a minha vida alheia. Pai eterno, perdoa o meu pecado, que a ceia retorna ao meu olhar o crime. Ó meu Jesus exangue, que o pão seja memória da tua carne e o cálice de amor, lembrança desse sangue.